Olá, começando o nosso espaço de reflexão metafísica da saúde, cromoterapia, temas assim que despertam a consciência para você interagir com a realidade, com as circunstâncias ou a atmosfera que estão à sua volta. Nós temos dificuldade, por incrível que pareça, de interagir com o momento em que vivemos. Olhar em torno e absorver um aprendizado, uma experiência, ter um conteúdo mais profundo, reflexivo e de boa interação com a realidade. Numa viagem que nós fizemos, estávamos observando como as águas do rio correm e o processo que as águas elas desenvolvem. Estávamos ali em Foz do Iguaçu, naquela região das cataratas, e ali nós fizemos um tema, o Rio da Vida. Eu quero falar do Rio da Vida para que você compreenda que nós estamos navegando num rio da nossa existência. E lá teve essa inspiração maravilhosa, creio inclusive que essa vivência está no meu canal do YouTube, Val Capelli, Rio da Vida, foi em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás, nas cataratas. Olha só, desde a nascente a água começa a correr pelo rio. Quando ela corre pelo rio, ela banha a margem, ela interage, né, com o que margeia o fluxo da água, o leito do rio. E isso pode ser feito uma equivalência com a forma como nós vivemos e somos conduzidos na realidade e interagimos com o que está à nossa volta. Sabe aquela questão? É como se o mar ele tivesse assim essa chegada na praia e banhasse a areia do mar, da praia. É como se as águas que correm pelo leito do rio, ela encostasse, roçasse, né, passasse ali naquela coisa de roça, vai roçar. O quê? O leito daquele rio, aquele barranco que está do lado. Assim na vida, nós interagimos com pessoas, situações que estão do nosso lado. Estou aqui nesse estúdio hoje, transmitindo esse programa ao vivo pelas ondas da Vibe Mundial, no meu canal do YouTube, Val Capelli Metafísico, a live no Instagram, e falando sobre o Rio da Vida, mostrando que as águas, desde a nascente, ela tem um percurso, assim como nós. Nascemos no meio, interagimos com as pessoas, integramos com a realidade e olha que interessante, às vezes a água fica um pouco barrosa, né? Com barro, com partículas, mas a água tem a sua pureza preservada. Sabe que quando a gente vai em Curitiba, nascente do Rio Iguaçu, depois de 400 quilômetros ele chega lá nas cataratas do Iguaçu, do Rio Iguaçu, e a água, enquanto foi fazendo esse percurso, ela foi passando por vários elementos do caminho. Ela foi banhando as margens, ela foi rolando no leito e depois de todo um percurso, ela chegou até as cataratas ali. Nós fizemos uma vivência ali nas cataratas, falando disso. As águas que ali chegam, elas vieram desde a nascente do Parque do Barigui, em Curitiba, na capital paranaense, 400 quilômetros, é uma velocidade mínima, deve ter levado ali 30, 40, 60 dias nesse percurso. Assim como numa vida, fazendo analogia já, nesse rio da vida, nós passamos por décadas, por situações das mais diversas. Quando criança na escola, com os amigos de criança, com o bairro que tinha, com as pessoas que conhecíamos, depois tudo vai mudando, a gente vai transitando por tantas atmosferas. E olha que interessante, se envolvendo com a cultura, com os conhecimentos, com toda a sabedoria, interagindo com todo o meio à nossa volta e vamos criando uma condição de integração com isso, aprendendo, trocando, compartilhando, mas não podemos perder a nossa essência pura, aquela que é própria do nosso ser, assim como a água,
que ela acaba se envolvendo com várias partículas, mas ainda tem a sua pureza, nós também, como uma analogia, nos envolvemos com pessoas, culturas diferentes, linguagem, sotaque, mas continuamos com a nossa essência. Olha que bonito, isso é maravilhoso. Não podemos perder a nossa essência, ainda que integremos com tantas pessoas, situações, culturas e tudo que está do lado, mas não podemos perder. A água tem isso. Assim como nós não perdemos, a água é uma grande inspiração, porque ela também não perde essa essência pura dela. Quando essa água ela é colocada num recipiente, ela toma aquele formato. Se você pega um copo, ela então tem aquele formato ovalado. Se ela está num recipiente, né, triangular, ela tem o formato do triângulo. Ela se modela a qualquer forma. No leito do rio, ela já faz parte daquela paisagem, daquele rio, mas é sempre a pureza da água. E é interessante que nós podemos assim nos envolver em todas as situações, mas nunca perder a nossa essência. E sabe o que acontece? Se nós tivermos uma parceria envolvendo, compartilhando, trocando e não perdermos a nossa essência, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir preservar e valorizar o que nos é próprio. Assim nós somos lembrados, referenciados e temos sucesso, prosperidade. Sabe por quê? Na parceria tem certos créditos de confiança, tem certas vantagens de o que nós chamamos de network, porque as pessoas te conhecem, você as conquista, e quando elas vêem uma oportunidade, elas lembram de você, falam de você naquela oportunidade. Olha só a importância. Eu conquistei pessoas ou interagi com pessoas, alguns momentos fiz lives, conversamos, trocamos informações, ora eu consultei para perguntar alguma coisa, ora eu compartilhei o meu conhecimento, que é metafisicamente essa situação, dei à pessoa uma direção e lá na frente, né, hoje, a pessoa vem com uma oportunidade, abrindo um caminho, trazendo uma chance, que é, gente, quão valioso é o network, você conhecer, ser marcante para as pessoas, ter a confiança dela para num dia receber uma indicação, um privilégio de uma concessão ou de uma vantagem positiva nesse sentido. Por quê? Porque você não se modelou, você não quis agradar, você não quis, sabe, puxa-saco, ficar embasbacado, você compartilhou, você interagiu. E uma coisa, gente, ó o nariz, ó, horizontal, viu, gente? Nada de nariz empinado, tô lá no alto, sou mais eu, sou de best, tô podendo. Imagina, gente, somos todos um, temos toda uma relação horizontal, ora concedemos algo, ora buscamos algo e temos concessões boas que vêm de fora. Então, nesse rio da vida, assim como as águas, elas se mesclam a tudo que faz parte da sua correnteza, do seu leito do rio, elas não perdem a sua essência pura. E é essa essência pura que você não pode perder. Sabe por quê? Assim você será lembrada, assim você vai atrair oportunidade, assim você vai ser lembrada quando tiver uma indicação para fazer, porque você foi marcante. Olha que beleza, você realmente fez diferença naquele momento com a pessoa, olhou no olho dela, cumprimentou com carinho, deu aquele afago. Tá vendo? As águas envolvem todo o leito e acaba não perdendo sua origem. E continua, o Rio Iguaçu chegou lá 400 quilômetros à frente, nas cataratas do Iguaçu. Alguma coisa gruda na gente, né? Ai, gente, olha, foi muito dolorido ver uma pessoa que eu tanto tenho e ela ter sofrido e ter, às vezes, né, me decepcionado. A gente passa por tanto, às vezes fica impregnado certas coisas. Poxa, eu, né, compartilhei tanto e não teve um mínimo de correspondência. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz a outrem, nós depositamos no banco da vida, e é do banco da vida que advém o dividendo daquilo que a gente faz. Tá vendo? Advém isso. E aí lá na frente, de outra forma, isso retorna. Aí essas águas que percorreram pelo leito. Mas ao longo do leito, tem águas que passam por um processo, né, de evaporação,
se torna partículas e simplesmente, né, vão para o ar, depois se tornam chuva, se tornam nuvem percorrendo, formando um rio, um rio no alto, né? A nuvem é como se fosse ali, né, rios que movimentam pelo ar através das nuvens e vai chover lá na frente. Ao longo desse processo, muitas vezes, nós temos, né, todo um estado de transformação, de atuação em outra esfera, de mudança de curso existencial, né? Às vezes passa por um outro plano, desencarna, faz parte de outro processo. Outras vezes as águas, elas são absorvidas pelo solo, daquela margem que o rio leva, e ao ser absorvida pelo solo, elas vão irrigar aquele solo, elas vão umedecer o solo e vão hidratar as raízes das plantas, que precisam de líquido lá na sua copa, tá vendo? Para poder evaporar. As árvores puxam do solo a umidade pela raiz e levam até as folhas e lançam. As florestas são responsáveis por suprir, né, esses rios suspensos que vão transitando através da nuvem pelo ar. Então olha que interessante, o tema Rio da Vida. Ao longo do processo existencial, nós interagimos como as águas que envolvem o leito por onde o rio corre. Nós interagimos com pessoas, trocamos, conhecemos, nos envolvemos. Às vezes somos contaminados, impactados, grudados em nós, né? As coisas ficam muito marcantes, muito fortes. E aí a gente tem processos de transformação nesse sentido. O próprio fato de ser absorvido pelo solo é ir fundo e nutrir a pessoa, e aquilo dá uma elevação, te traz o conhecimento. Quando você vai na raiz do contexto e contribui para a pessoa com algo que ela procura, que ela precisa, nesse momento você infiltrou na terra, fez parte da vida ou do solo onde aquela pessoa está e umedeceu e proporcionou umidade, irrigou, né, aquele solo, que aí é absorvido. É quando você olha para a pessoa, o que você precisa, uma palavra amiga você dá, uma dica, uma direção você ensina, um olhar, uma compenetração, um companheirismo em algum momento, você cede. Então nessa hora, você é absorvido pelo solo, você nutre as raízes e você revigora aquela planta daquele ser que ali está por onde você passou. Então no Rio da Vida, nós transitamos de diversas formas. Ora mais sutil, como a gente, em alguns momentos, a gente releva tudo, transpõe para outra esfera, tá? Transforma tudo aquilo e vai continuar o nosso processo à nossa maneira. Ora a gente vai fundo e entra nas entranhas daquele processo para colaborar com o outro, dá a mão, leva até, conduz um certo momento, se dedica, companheirismo, troca, essencial. No Rio da Vida, somos como águas, que umedecemos o solo, que damos umidade na atmosfera, que rolamos pelo leito até chegar no momento de transformação. Eu faço uma vivência nesse sentido, lá nas Cataratas do Iguaçu, quando levo o grupo para lá. E nessa vivência, a gente vê as águas prestes a uma queda nas cataratas, mas uma queda de dezenas de metros, uma queda abrupta. Tá? E naquela queda abrupta, as águas elas são oxigenadas. E aí a gente aprende que na vida, nos tombos, nas decepções, naqueles trancos que a gente leva, a gente se desempregna, a gente transforma, a gente deixa para trás, a gente releva, a gente se purifica. Olha só, podemos fazer isso. Só que alguns de nós, quando tem esses baques, esses trancos, essas decepções, se revoltam e ficam revoltadíssimos. Um nível de revolta estratosférico.
E essa revolta tão grande, ela causa nas pessoas, né, uma energia muito pesada, ela contamina. Eu não disse que a água se envolve com as partículas do leito do rio, mas não perde sua pureza quando ela é impregnada com esses sentimentos e emoções que ela carrega encrostado nela. Aí isso contamina ela. Diferente da água que desprende e volta a ser pura, que num tranco de uma queda d'água, ela oxigeniza. Muito diferente. Nós, ao longo de alguns processos, ficamos tão impregnados. Ai, gente, eu estou marcado com uma emoção doída, tão profunda. Eu, como metafísico da saúde, digo, essas mágoas são tão profundas, essas marcas são tão fortes que acaba desorganizando a estrutura biológica, o próprio corpo. Desorganizando a reprodução celular e alterando o tecido celular, criando processos tumorais, cancerígenos, típico de quem ficou tão marcado e foi tão impregnado dessas coisas e não se desprendeu. Por isso eu digo, faça como as águas do rio. Há um momento que você pode sim, sabe, evaporar e planar na situação. Ou simplesmente rolar no leito do rio, levando tudo aquilo, mas não contaminando sua essência. Você pode ir fundo nas coisas, como aquela água que é absorvida pelo solo, mas ela vai nutrir raízes. Deixa eu lhe ajudar, estendo a mão para colaborar. Eu tenho uma dica para te dar. Quando você faz isso, é como se você infiltrasse no solo, fosse na raiz da pessoa e proporcionasse um conteúdo positivo para ela. Essa mesma água que vai, toca a raiz, percorre pelo interior do caule, vai sair, né, na extremidade. Então você para o seu processo, num percurso, vai no cerne e fala, precisa de ajuda? Quer que eu colabore? Não tem problema, porque isso faz parte de um processo, inclusive de elevação. Porque é como se partículas d'água fossem conduzidas por essa árvore a evaporar de novo. Sabe o que acontece quando ela evapora? Ela é empurrada pelo vento, como nuvem, e vai chover lá na frente. Quando chove lá na frente, ela faz um processo onde ela devolve para os rios as águas que foram removidas do rio, infiltradas no solo, entraram na raiz, na seiva da árvore, foram para a copa, se tornaram rios flutuantes, águas flutuantes através das nuvens e foram devolvidas através da chuva. Em que momento da vida você se encontra? No rio da vida? Como está o seu fluxo agora? Você está interagindo, conduzindo suas coisas, desenvolvendo seus projetos? São as águas rolando pelo rio. Você está aprendendo, aprimorando, conhecendo novas ferramentas e estratégias? Você está em pleno curso do rio da vida. Ou você para e se infiltra no momento para colaborar, trocar. Quando você está trabalhando e para no departamento para você ajudar um colega de trabalho que está ali com dificuldade, você infiltra naquele solo, nutre aquela raiz, ela vai gerar de novo partículas e depois você será soprado e volta no seu trabalho. Percebeu a relação de quando você estende a mão, colabora? A parceria. Só que você acaba nutrindo e enriquecendo o seu processo. Há momentos em que nós estamos simplesmente sublimando, transmutando, transpondo, tendo aquela visão ampla do panorama. Às vezes estamos enfronhados nas coisas, como as águas do rio que rola. Outras vezes estamos deslocados como nuvem, como partículas de água que transcende no ar. E assim nós vamos ser levados pelo vento, como nuvem lá na frente, ser devolvido ao rio. É interessante a gente compreender esse processo, né? Em que momento do rio da vida você se encontra? Vale a reflexão. Tudo faz parte. Na interação, na troca, na parceria, na comunhão, nesse momento em que você infiltra para participar da vida do outro e se nutrir interiormente.
Isso é fundamental. Ou em outros momentos onde você está fazendo o seu percurso, fluindo, qual é a fase do rio da vida em que você se encontra? E o importante é que você aproveite ao máximo isso. Bom, como eu falei das cataratas, que experiência, Val Capelli? Como eu posso absorver esse conhecimento? Vamos comigo para as cataratas? Em maio, nós vamos com um grupo. Vamos ficar hospedados 3 dias dentro do Parque das Cataratas, no Hotel Belmont. Sabe para quê? Ir à noite nas cataratas, ver o arco-íris lunar. Ir logo de manhã, ao nascer do sol, ver a revoada das maritacas. Aquele colossal de experiência, força das águas ali, para a gente absorver aquilo e desprender das craquelas emocionais e energéticas que grudaram na vida e parece que não sai por nada. É hora de sair. Entra lá no site valcapelli.com e você vai conhecer o nosso roteiro para as cataratas em maio e para o fim do mundo Ushuaia em março. Vale a pena. Conheça o nosso roteiro. Participe dessas experiências de turismo de consciência.